Gente, é um prazer receber aqui na TV Fórum o Paulo Clias para falar de um assunto que ainda não recebeu a devida atenção no Brasil, que é o avanço da privatização dos presídios no Brasil. Ô Paulo, eu queria começar a conversar com você, que escreveu um artigo que está na revista Fórum, e a gente vai colocar aqui o link para que as pessoas leiam o seu artigo, sobre esse projeto de Erechim. Em que pé está esse projeto para substituir, né, um presídio que existe hoje no centro de Erechim e que causa muita comoção, vamos dizer assim, na cidade, porque ele fica bem no centro da cidade, e trocá-lo por um presídio que vai ser construído por uma parceria público-privada, é isso? Exato. Bom, primeiro, mais uma vez, Azinha, eu gostaria de agradecer bastante, né, o teu convite, toda a equipe da Fórum, né, dar um alô para todos e todas que estão nos assistindo, né, aqui na TV. Mas, veja, essa é uma questão que, assim como a você, a mim e a um conjunto amplo, né, de pessoas progressistas, de esquerda, o que seja, né, preocupados com direitos humanos, chama muito a atenção. Se você permite, Azenha, quer dizer, antes de falar exatamente de Erechim, a gente vai ter muito tempo, a gente vai conversar sobre isso. Mas o fato é que não é uma medida isolada, né? Quer dizer, então, como você diz, Erechim, para quem não sabe, é um município, né, que fica no estado do Rio Grande do Sul, e aconteceu, quer dizer, que o governador Eduardo Leite, todo mundo sabe, né, que é um governador tucano, do PSDB, etc., resolveu tomar uma iniciativa, tá certo, que já havia sido tomada, né, já tem alguns anos, né, eu tenho a impressão que foi na gestão, inclusive, do Aécio Neves, lá em Minas Gerais, se eu não me engano, eu não consegui confirmar ainda essa informação, mas em Minas a gente já tinha a primeira experiência, né, é o chamado presídio de Ribeirão das Neves, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Quer dizer, qual é a novidade, né, Zinha? Quer dizer, o fato é o seguinte, é uma intenção, né, quer dizer, de pegar um determinado tipo de política pública extremamente sensível, extremamente complexa, onde a questão, vamos dizer, do elemento social é inquestionável, tá certo? E começar, pouco a pouco, transferir a responsabilidade, tanto pela construção quanto pela gestão dos presídios, para o capital privado, para o setor privado, tá certo? Que é realmente uma loucura. A gente vai conversando aos pouquinhos, você vai me lançando novas perguntas, mas o que aconteceu com o Erechim? Quer dizer, você teve uma iniciativa, então, porque, veja, o sistema prisional brasileiro é alguma coisa muito complexa. Você tem presídios da esfera federal, né? Os da esfera federal, inclusive, tem os de alta segurança, você tem outros que não são tão alta segurança, você tem um conjunto enorme de presídios de responsabilidade dos estados, né? E você tem ainda as cadeias municipais, né? Como tinha nos velhos tempos, né? As cidades do interior e tal, tem o delegado e tem a cadeia, né, de responsabilidade, então, do prefeito, tá certo? No caso, então, o Eduardo Leite é um presídio estadual, e o que ele fez, quer dizer, foi uma grande engenharia, como eu digo, político-financeira, institucional e jurídica legal para dar suporte a essa iniciativa. Ela vem com o quê? Quer dizer, o governo federal, veja, presidente Lula, no seu terceiro mandato, num decreto assinado junto ou por proposição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, infelizmente, quer dizer, iniciou um processo de suporte jurídico institucional quando ele publicou em abril um decreto, quer dizer, ampliando um espectro já relativamente vasto de atividades que poderiam ser objeto, como você disse, de parceria público-privada, que a gente, no jargão aqui da Esplanada, né, chama de PPP, né, parceria público-privada, contando, então, com o quê? Com benesses do setor público na forma de benefícios tributários, benefícios financeiros e também
apoio financeiro do BNDES para esse tipo de empreendimento. Então, lá tem infraestrutura, tem, infelizmente, né, saúde, educação, a gente vai falar sobre isso, e, de repente, se ampliou com um quesito, passa a época desapercebido, abril, né, já vão ser quase 5, 6 meses, né, segurança pública e sistema prisional. Veja, isso não foi de graça, não foi por acaso. Agora, então, no dia 5, se não me engano, no final da semana passada, isso aí se formalizou, né? Quer dizer, com toda aquela pompa, né, como eu falo no meu artigo, que lembrava um pouco aqueles leilões de privatização de crime, né, da Vale do Rio Doce, dos bancos estaduais, quem é mais antigo lembra disso, da década de 1990, as companhias siderúrgicas, né, quer dizer, fazia aquela pompa da privatização e tinha o agente público batendo o martelo, né, para dizer, ó, foi vendido, foi leiloado, né, para o consórcio X ou Y. E essa pompa aconteceu exatamente em Erechim, no momento do leilão. Quer dizer, então, teve um grupo que ganhou, né, esse leilão, simbolicamente, veja, ela foi realizada na B3. Para quem não sabe o que é B3, é o nome da antiga Bolsa de Valores de São Paulo. Né? Quer dizer, é o suprassumo do financismo, é o simbólico do capital financeiro. E ali aconteceu, então, esse processo. Quer dizer, foi constituída uma parceria público-privada entre o grupo financeiro que venceu o leilão e o governo do Estado do Rio Grande do Sul, com todo o suporte, então, de BNDES, etc. Eles vão poder fazer, por exemplo, títulos financeiros para arrecadar recursos no mercado financeiro e imobiliário para esse fim, para construir esse tal desse presídio, entendeu? E tem umas coisas... Qual será o valor da emissão de títulos? Isso já está definido? E quem é que será o garantidor desses títulos? É o Estado do Rio Grande do Sul? É o município do Rio Grande do Sul? E eu queria também saber se você sabe se nesse esquema de PPP está previsto que a arrecadação, seja do município ou do Estado, seja antecipada para garantir o pagamento à empresa concessionária. E que empresa é essa, aliás? Bom, acho que a sorte do governador Eduardo Leite é que você não estava na conferência de imprensa em que essas questões foram abertas, entende? Você está justamente colocando, né, os pontos nos is, as grandes questões, e que ainda não estão reveladas, os detalhes. Entende? Quer dizer, na verdade, você teve um grande passo importante, num sentido amplo, porque, do meu ponto de vista, Erechim, assim como Ribeirão das Neves, mas que já está antigo e ficou quietinho lá, mas principalmente Erechim, está sendo uma espécie de cobaia, uma ponta de lança de uma experimentação de um novo modelo de parceria público-privada, que eu dou o nome verdadeiro, que é o processo de privatização. Não dá para a gente dourar a pílula. Quer dizer, você não está fazendo um processo como as pessoas às vezes têm no seu simbolismo, né, idealizado, de que a privatização é quando acontece uma venda completa de 100% de uma empresa pública para uma empresa estatal, desculpa, né, porque pode ser pública ou de economia mista, para o setor privado. E ela se torna, então, um patrimônio público, se transformou em patrimônio privado da noite para o dia. Não. Quer dizer, eu estudei isso muito no meu mestrado, no meu doutorado, acompanho. Quer dizer, na verdade, a privatização a gente deve compreender como um processo, que é um processo lento, histórico, social, de transferência de patrimônio, responsabilidades de atividades, mas também de abertura de novos campos de atividade econômica que deveriam ser de responsabilidade do Estado e que você transfere para o setor privado. Então, vale tanto a privatização da Vale, que se deu no dia seguinte, né, a preço de banana, mas vale os contratos de concessão, por exemplo. Eu concedo uma atividade, como acontece com saúde e com educação, que é atribuição exclusiva do Estado, mas eu, Estado, transfiro e concedo essa responsabilidade para o setor privado. Eu posso ter uma modalidade um pouco sutil ainda, que é a terceirização,
juridicamente não é uma concessão, mas eu terceirizo a possibilidade daquilo ser feito por uma organização, uma OS, né, como eu digo, uma organização social, etc. E tem as chamadas PPPs, né, quer dizer, então, que se alia, né, o interesse do setor público com o capital privado numa gestão desse serviço público, vamos dizer assim, genericamente. Muitas vezes, juridicamente, você cria uma nova entidade que é chamada de Sociedade de Propósito Específico, uma SPE, né, ou do setor público ou do setor privado, e, juridicamente, essa SPE é que vai desenvolver, vamos dizer assim, essa parceria público-privada. Então, você pergunta, quanto pode ser levantado de recursos? O edital e o resultado do leilão davam um limite de 2,9 bilhões. Agora, isso não está dito com a distribuição desse horizonte de dispêndios, né, de investimento, na verdade, ao longo do tempo. Né? Quer dizer, quantos anos vai demorar para esse investimento todo acontecer? Você diz, quem vai ser o garantidor? Também não está claro. Eu imagino que, com a entrada do BNDES nesse processo, quer dizer, ele seja um dos garantidores. Pode ser que seja o Tesouro do governo do Estado do Rio Grande do Sul, também numa parceria de garantia, porque você colocou uma questão fundamental, quer dizer, se você se coloca na posição do investidor, que vai entrar, entre aspas, numa aventura dessa, né? Ou terceiros que vão emprestar ou vão participar, etc., eles vão querer uma garantia. Se essa aventura amanhã der errado, eu quero o meu de volta. Veja o que aconteceu, por exemplo, com o aeroporto de Viracopos, entre outros. Viracopos, para quem não sabe, é um grande hub, né, como se diz na linguagem do mercado aeronáutico, de voos, né, porque ele concentra muitas entradas e saídas, é como se fosse um nó, né, é o terceiro aeroporto internacional em São Paulo, na região de Campinas. E naquela onda de privatizar, fazer concessão, etc., o Estado, o governo, a União, né, porque aí era a União, não era do município nem do Estado, entrou pesado, ampliou, modernizou, fez investimentos bilionários, fez um leilão, passou uma concessão de 30 anos para ele ser explorado, o filé mignon, por um consórcio internacional. 2 anos depois, o consórcio falou, não gostei da brincadeira, pega o entulho de volta para vocês aí, o governo federal, ou União. Entende? Quer dizer, então, não é brincadeira, quer dizer, são investimentos pesados, sendo que, no caso prisional, é muito mais grave, porque você tem um problema quer dizer, muito mais grave não, é uma gravidade de novo tipo, vamos dizer assim, para ser mais correto, porque você tem o problema da segurança pública, você tem um problema jurídico das pessoas presas, né? Quer dizer, vira e mexe a gente está ouvindo falar do problema das facções que entram dentro dos presídios. Quer dizer, se nem o Estado brasileiro, na forma municipal, estadual ou federal, dá conta de fazer com que a segurança aconteça dentro das prisões e dos presídios que ele é responsável, imagina você passa essa gestão para a iniciativa privada, onde o controle vai embora, tá certo? Então, o desenho, desculpa, só para fechar, quer dizer, o desenho não está completo, foi dado o primeiro passo, a gente tem uma informação, porque na hora de fazer um leilão na licitação pública, né, quer dizer, você tem que ter critérios. E a loucura é o quê? O critério foi o menor preço. Então, se ganhou o consórcio que apresentou um preço, se não me falha a memória, era 223 ou 233 reais por dia por preso. Olha a loucura da decisão como ela é tomada. Se alguém tivesse proposto 235, né, ele perderia, porque ele estava cobrando um preço maior. 231 passava na frente. E aí o deságio foi baixíssimo, foi 0,0000452%. Quer dizer, na verdade, havia algum tipo de conluio, porque quem ganhou fez praticamente o preço que era solicitado, como se fosse preço do cafezinho para a cantina, preço da refeição, tá certo, para o restaurante universitário, ou preço do medicamento para o posto de saúde. Não, ganhou o custo diário unitário por preso do futuro presídio de Erechim. Qual foi a empresa que ganhou, Paulo?
Olha, a empresa que ganhou é, na verdade, um grupo, né? Quer dizer, econômico, porque nessa hora você faz uma espécie de consórcio, né? Quer dizer, e ainda não se sabe quer dizer, politicamente, né? Enfim, e financeiramente. É um grupo chamado Soluções Serviços Terceirizados, mas ainda está por começar a vir à tona, entende? Quer dizer, todas as nuances e os grupos, etc., de quem está efetivamente interessado, quer dizer, em explorar mais esse filé mignon ou ramo de oportunidades de investimento, porque não vamos ter nenhuma dúvida, né? Quer dizer, na hora que você monta um fundo financeiro, um consórcio econômico, para ganhar um empreendimento desse tipo, quer dizer, a questão da qualidade de vida do preso, a questão da segurança do entorno, da cidade, da população, risco de fuga, etc., também não está na lista. A prioridade é o quê? É o retorno financeiro do capital que eu investi e acabou. É a mesma coisa que acontece quando um fundo financeiro internacional compra uma universidade, né? Ou quando um fundo financeiro internacional, também como acontece, compra um hospital ou ganha uma licitação para um determinado serviço de saúde na base de organização social. Tá certo? Quer dizer, a questão da qualidade do serviço, o atendimento da população, a melhoria da qualidade de vida da população, vai embora, como aconteceu com o aeroporto de Viracopos. O cara quer saber o quanto eu vou ganhar, porque senão eu boto meu dinheiro em uma outra atividade. Se eu deixei de ganhar muito fora para botar dinheiro na saúde, na educação ou no presídio privatizado, é porque eu quero retorno. Eu não estou fazendo filantropia, entende? A Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul disse que a segurança do presídio será, sim, do Estado, que vai manter os agentes penitenciários do Estado como responsáveis pela segurança. Que te parece isso? Então, Azenha, eu fico muito preocupado, porque, veja, como a imagem que eu estou usando, né, nas conversas e nos artigos, etc. Quer dizer, na verdade, a gente está fazendo um experimento, né? Quer dizer, é uma cobaia de laboratório desse primeiro processo de privatização do presídio. Então, como você diz, quer dizer, não é que você, da noite para o dia, vai dizer, olha, não, presídio não mais é responsabilidade do Estado, agora passa a ser um empreendimento privado, como ter uma farmácia, ter um restaurante, ou produzir veículos. Não, não é isso. Quer dizer, a engenharia política, a engenharia social, a engenharia jurídica, institucional da questão da segurança pública e dos presídios, não dá para você fazer isso da noite para o dia. Não, agora acabou. Por quê? Porque você está tratando, primeiro, quer dizer, da recepção, né, quer dizer, e da internação e da prisão de indivíduos que foram condenados pela justiça brasileira. Foram condenados com base em processos jurídicos, enfim, a gente pode discutir a legalidade, mas não é esse o ponto. Mas que, né, foram condenados e a pena é passar um determinado período da vida, né, quer dizer, com a restrição da liberdade de ir e vir. Essa que é a ideia. E teria, né, a gente pode discutir isso depois, a questão da ressocialização, quer dizer, não é visto como uma punição, né, aquela coisa, né, do olho por olho, dente por dente, não. É a ideia de que a pessoa, né, quer dizer, vá reaprender métodos de convívio social, enfim, mas não é a nossa conversa de hoje, tá certo? Mas, enfim, você tem elementos em que vão estar presentes durante um bom tempo, por isso que é uma parceria público-privada. Quer dizer, o Estado vai continuar oferecendo, quer dizer, entre aspas, né, porque se tornou tudo economia, uma loucura, a demanda, tá certo? Ou a oferta, dependendo do ponto de vista, de presos, né? E ele vai ter que continuar zelando, de alguma maneira, pela segurança do presídio, pela segurança da população do município, aquela coisa toda.
Agora, o setor privado, nesse primeiro momento, quer dizer, vai fazer o quê? O investimento na construção, e o que não está muito claro, assim, é como vai ser a gestão. Né? Quer dizer, então, porque senão, quer dizer, se a gestão vai ser completamente atribuição da Justiça Estadual, da Secretaria de Segurança Estadual do Rio Grande do Sul, teria ainda menos razão para fazer a privatização. Né? Quer dizer, porque você está simplesmente pedindo para o setor privado, olha, dê dinheiro para construir porque eu não tenho dinheiro. Primeiro que é uma falácia, porque não é assim, quer dizer, a gente sabe que essa história de não temos recurso, né? Quer dizer, ela é, na verdade, uma forma pouco verdadeira, para não dizer mentirosa, de dizer que os recursos estão sendo alocados para outros fins. Né? Quer dizer, mesmo que o governo do Estado, tudo bem, ele tem um pouco mais de restrição do que o governo federal, mas o governo federal apoia, tá certo, a realização de políticas públicas, empreendimentos públicos no Pacto Federativo. Só que ali não, a opção foi, não, eu vou para o privado. A minha opção é buscar no privado. Agora, quer dizer, os agentes penitenciários, né, nesse primeiro momento, por isso que eu digo que é uma ponta de lança, é um experimento, ainda vão ser de responsabilidade do governo estadual. Porque senão seria uma loucura. Quer dizer, você imagina uma empresa de segurança privada, dessas que fazem segurança de condomínio, de banco ou dos próprios prédios do governo, né? Porque é uma parcela expressiva dos serviços de segurança já estão privatizados, é importante a gente saber disso. Esses caras tomando conta de presídio, entende? Quer dizer, isso seria uma loucura, né? Quer dizer, se já nas regras atuais tem problemas tanto de encarceramento, de massa, isso a gente pode conversar depois, etc. Mas mesmo os presídios de alta periculosidade, a gente viu outro dia, né, num presídio de alta periculosidade, de segurança máxima, desculpa. O presídio é de segurança máxima para os detentos de alta periculosidade, né? 2 chefões aí das facções criminosas começaram a se pegar, né, no banho de sol, etc. Porque a gente sabe, entra celular, tem esquemas de segurança, os caras estão presos e continuam sendo líderes de quadrilhas do crime organizado fora do presídio. Isso nas mãos do Estado. Imagina na hora que isso passar para as mãos do setor privado. Mas veja, então eu acho que o risco é esse, quer dizer, a gente está num processo lento, esse é o primeiro, e se esse negócio der certo, veja, o universo a ser atingido é alguma coisa que impressiona, porque a contabilização da última edição do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma entidade super séria, os caras têm, né, eu já tive muito contato com eles na época que eu estava no IPEA, né, do Ministério do Planejamento, etc., eles estão contabilizando 644 mil presos no Brasil. É óbvio que, como eu falei, quer dizer, tem todo tipo, né, de presídio envolvido e aquelas coisas de superlotação de 200%, 300% da capacidade, etc. Mas você veja, o universo a ser atingido no horizonte de 10 anos, 20 anos, é enorme. Certo? Dizer, Paulo, lá em Belo Horizonte, lá em Ribeirão das Neves, aliás, uma das críticas que foi feita por gente que lida, que é do setor, é de que só colocaram presos tranquilos para garantir o sucesso do empreendimento privado. Quer dizer, o Estado ficou com os presos de maior periculosidade e passaram para a iniciativa privada os presos que dariam um retorno, não só no sentido de não causar confusão, de não ter rebelião, mas também de garantir o sucesso do modelo, porque eram os presos que já de início tinham maior possibilidade de não reincidir. Então, é uma armadilha que faz com que garanta o lucro e garanta o sucesso desse modelo. O que te parece? Não, você pegou o ponto que eu tenho chamado a atenção. Quer dizer, a simbologia que envolveu, né, como eu estava comentando com vocês, a coisa do leilão, né, quer dizer, na meca do financismo em São Paulo, na Bolsa de Valores, o martelo, aquele BNDES, etc., quer dizer, ela é acompanhada também, como você bem apontou, por uma estratégia empresarial de comunicação e do próprio empreendimento. Quer dizer, além do retorno, os caras querem ter sucesso nessa primeira aventura. E você pegou, quer dizer, imagina se começa a dar ruim, né? Você tem rebelião no presídio de Erechim,
você tem fuga no presídio de Erechim, você começa a ter denúncia dos familiares dos presos nas revistas íntimas, quer dizer, tudo aquilo que cerca, dia sim, dia outro também, a imprensa brasileira a respeito da calamidade que é o sistema prisional brasileiro, ele, além de tudo, é desumano, é importante a gente deixar isso claro, tá certo? E a prisão não deve ser vista como uma punição, principalmente com esse universo de 650 mil pessoas, né? Então é isso, quer dizer, eles vão pegar o filé mignon, né? La crème de la crème, como gostava de dizer a minha avó, entende? E falar, ó, isso tem que dar certo. Então, para dar certo, tem que estar tudo muito bem amarradinho, muito bem redondinho, como a gente chama, não é isso? Então, não pode ter crise, não pode ter presidiário muito complicado, não pode ter aquelas cenas de 10, 20 presos dormindo, né, acotovelado numa cela única. Não, então eles vão pegar um universo muito restrito, como foi o de Ribeirão das Neves, né, e fazer com que esse processo, quer dizer, ele colabore para um movimento que justifique novas iniciativas e que tente contar com algum grau de apoio na opinião pública. Isso é importante para eles também. Porque vamos lembrar, quer dizer, esses 4 anos do Bolsonaro, eles revelaram, né, infelizmente, quer dizer, uma face do Brasil profundo que é muito complicado, entendeu? Quer dizer, essa coisa, né, da explosão dos clubes de tiro, o pessoal achando que é isso mesmo, né? Lembra? Tinha aquela mote antigo terrível de que bandido bom é bandido morto, que tem que apoiar realmente, tem que ter pena de morte, tem que ter, né, a redução da maioridade penal. Então, mesmo o fato dele ter perdido a eleição, dele tá, né, a gente espera, bate na madeira, que o processo jurídico leve realmente à sua condenação e ao seu a sua prisão, ele vai há um presídio privado, né? É um presídio. Não, privado não. Privado não, porque daí ele vai receber iogurte, como se diz. Não, ele tem que viver o que a maioria da população vive, pelo menos por um período. Mas, enfim, falando sério, eu estou exagerando na brincadeira. Com coisa séria não vão brincar. Mas o fato é esse, quer dizer, eles vão fazer com que haja a possibilidade de que essa iniciativa abra, vamos dizer assim, uma avenida para outros empreendimentos futuros, certo? Que podem ser de vários tipos, né? Quer dizer, você pode ter tanto uma ampliação da demanda ou da realidade existente, como esse de Erechim, né? Quer dizer, então você transformou um presídio existente já num novo e, eventualmente, a gente não sabe a contabilidade, se vai levar os mesmos presos ou é outro. Você pode fazer um horizonte de abertura de fronteiras de novos modelos prisionais e, não se sabe como, quer dizer, tentar, entre aspas, resolver o problema do superencarceramento. Só que tem uma questão, Azenha, que perpassa todo esse debate, que é fundamental, que é o seguinte, quer dizer, essa mudança, entre aspas, sutil, né, com muitas aspas, de introduzir segurança pública e sistema prisional nesse modelo amplo das concessões de infraestrutura, de políticas sociais, etc., ela vai contra o cerne daquilo que se imagina que um governo progressista, desenvolvimentista, preocupado com as questões de direitos humanos, etc., pense para a questão do encarceramento. Veja, nesse mesmo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles fazem um levantamento do quadro, como se fosse um recenseamento, vamos dizer assim, do sistema prisional. Como a gente sabe, mas eles dão os números, quer dizer, a maioria absoluta dos presos hoje, de 644 mil, são pessoas pobres, baixa renda, são pessoas negras, pretas ou pardas, e são jovens. Quer dizer, então, tudo aquilo que a gente sempre dizia do nosso, de uma avaliação impressionista, etc., embasada pelos especialistas, pelos pesquisadores que trabalham com o tema, os dados estatísticos estão confirmando. Outro dado, uma boa parte, eu não vou saber dizer exatamente a percentagem, mas é mais do que 20%, 30%, são casos em que não teve decisão definitiva da justiça. Entende? Porque é aquela coisa, o delegado, com os agentes, prendeu o cara que estava, né, com talvez uma pequena
dose de maconha ou plantou, como a gente sabe, muitas vezes acontece, um flagrante, né, de forma ilegal, tá certo? E manda para o juiz, o juiz é o quê? Não, então vamos prender enquanto o processo não se decide, ele fica em prisão provisória, tá certo? E essa prisão provisória pode se arrastar por anos. Então, uma boa parte desses 644 mil é gente que tem essa origem. E quando o pessoal da velha guarda, e mesmo de hoje em dia, dizia que as prisões no Brasil são a escola do crime, infelizmente é isso. Porque você imagina um jovem que não conseguiu completar os estudos, marginalizado, pobre, sem perspectiva de vida, ele entra nesse universo em que a gente sabe que as facções operam de uma forma extremamente violenta, mas do seu interesse, do seu ponto de vista muito eficiente, eles acabam absorvendo essas pessoas para trabalhar para o sistema criminal, tá certo? Para o sistema das facções. Uma coisa, Paulo, lá em Ribeirão das Neves não iam presos faccionados, por exemplo, justamente para beneficiar. Mas você fez uma observação dizendo que esperava de um governo Lula que fizesse isso, mas acho que vai além disso, porque nos Estados Unidos, cumprindo uma promessa de campanha, o Joe Biden extinguiu os presídios privados federais. Ele tomou uma decisão que fez com que acabaram presídios federais privados nos Estados Unidos, os federais, tem muito a argumentação de quem o fez assim, que estava havendo um encarceramento em massa justamente para servir as empresas. Elas nunca chegaram a ter perto de 10% de todos os presos. Então, eu não sei realmente se nos Estados Unidos havia essa seleção. Mas o que se dizia, o que os especialistas diziam em relação ao sistema de penitenciário privado, esse que se estabeleceu nos Estados Unidos, que agora há uma contra-reforma, é que eles gastavam muito pouco na recuperação, faziam de tudo para manter o preso mais tempo preso, para poder ter um rendimento maior. Quer dizer, criou-se uma indústria do encarceramento que atendia a esses interesses privados. Você acha que a gente corre o mesmo risco? Bom, eu acho que a sua pergunta é retórica, né? A pergunta é óbvio que a gente corre, tá certo? Quer dizer, a gente não sabe no horizonte de tempo como isso vai se dar, tá certo? A gente não sabe a complexidade das forças que eventualmente podem se mobilizar, né? Quer dizer, para denunciar e para dizer os riscos envolvidos desse processo. Mas é interessante essa tua observação. Eu também estava acompanhando esse processo dos Estados Unidos, porque é engraçado, quer dizer, as elites brasileiras, elas adoram, né? Quer dizer, além de passar férias em Miami, aquela coisa toda, de elogiar, né? Quer dizer, e trazer para o Brasil os modelos, seja norte-americanos, seja dos países, né, os mais civilizados, vão buscar, né, nos países europeus, né, os capitalistas europeus, etc. Então, toda a justificativa do processo de privatização, você lembra? Não, tem que fazer, porque Estados Unidos faz, o Japão fez, o Canadá, mesmo, né, os países europeus, né, a própria social-democracia, os socialistas europeus se tornaram, aqui no jargão, né, da ciência política, sociais liberais, né, o social-liberalismo, né, o Partido Socialista francês se encarregou disso, depois o Partido Socialista Operário espanhol fez isso, os trabalhistas, apesar de não serem socialistas, mas inventaram aquela coisa da terceira via na Inglaterra, na Grã-Bretanha, e levaram à frente a coisa da privatização, em geral, né? Quando lá eles passaram a recuar em alguns aspectos, por exemplo, na questão da privatização de serviços públicos, né? A água, por exemplo, havia sido privatizada em várias nações europeias, e agora um processo de reestatização. Essa autocrítica para o Brasil não vem, tanto que o nosso amigo lá em São Paulo está querendo, né, privatizar a Sabesp, tá certo? Já foi a SEDAI do Rio de Janeiro, já foi privatizada a empresa de água de Porto Alegre também. Exatamente. Só que ninguém fala, né, daqueles que batem no peito para dizer como é bom o que faz lá fora faz, nesse caso se esquece. A mesma coisa no sistema prisional norte-americano, que a gente sempre soube, né, o paradigma da privatização de presídios, não sei o quê, parará. Aqui é um silêncio absoluto
a esse respeito. Agora, é óbvio, quer dizer, a gente se imagina na posição de um empreendedor privado, de um grupo financeiro, ou de um conjunto de empreendedores, porque, veja, isso vai virar um setor da atividade econômica, que é novo. Então, vai ter muito trabalho em cima, muitos estudos, assessoria jurídica, orientação econômico-financeira, não sei o quê. Por quê? Porque a ideia é fazer com que essa atividade cresça na sociedade brasileira, na economia brasileira, inclusive em termos de participação do PIB. E como é que isso cresce? Deixa eu fazer uma observação, Paulo. Nos Estados Unidos, o que aconteceu? 3 grandes empresas, gigantes, elas se estabeleceram, elas foram crescendo nos estados, captando novas. Então, assim, o que você está descrevendo é muito possível que aconteça no Brasil. Lá, pelo tamanho do país e da população prisional, que é a maior proporcionalmente do planeta, essas 3 grandes corporações elas foram ganhando presídios para tocar do Estado. Hoje elas estão muito concentradas nessas prisões temporárias de imigrantes, por exemplo. Há uma grande crítica, porque rende um dinheirão. Esses que atravessam a fronteira e ficam alguns dias presos antes de serem expulsos, já existe uma indústria se alimentando dessa imigração ilegal, que precisa de muita ação na fronteira para prender, para dar lucro para essas penitenciárias provisórias, em que o cara passa algumas semanas antes de ser expulso do país, por exemplo. Desculpa, só agora eu te interromper. Eu estava justamente lendo um artigo sobre isso, e o autor identificando que essa modalidade, né, que você estava descrevendo, é o filé mignon, porque você tem relativamente baixa despesa, porque é uma coisa provisória, o cara vai ficar semanas, meses, mas não é aquela prisão de 20 anos de condenação, né? A estrutura é relativamente pequena. Como é prioridade para o governo norte-americano, porque tem a questão da popularidade, etc. e tal, despeja muito dinheiro. Então, a taxa de lucro desse empreendimento é fenomenal. No Brasil, a gente pode não pensar exatamente isso, mas pensar que o quê? Que a tendência, à medida que isso se torna um setor não relevante a curto prazo, mas promissor, entre aspas, da economia, um elemento está dado. Quer dizer, presídio depende de preso. Atividade econômica de gestão de presídio depende de número de presos. Então, a política, como eu estava comentando antes, quer dizer, de ter um pouco mais de atenção de direitos humanos, significa mais despesa. Segundo, de rever essa questão desse encarceramento em massa, injusto, muitas vezes ilegal, reprodutor profundo das desigualdades que a gente tem, como eu falei, pretos, pobres e jovens. Muitas vezes, significativamente, estatisticamente importante, pessoas com condenações que eu diria frágeis, porque é uma pequena dose de maconha. O Supremo está discutindo a questão justamente disso. Olha, essa pessoa não deveria estar presa. Agora, imagina o lobby desse setor. O que vai ser? Ele vai estar preocupado com um país mais humano, com condições dos presidiários mais relevantes e em reduzir o número de injustiças de presos a levar esses 650 mil? Não. Eles vão querer aumentar. Então, isso vai totalmente contra, quer dizer, os interesses corporativos dos empreendedores, contra os desejos e as vontades de um país que quer ser mais humanizado, mais justo, menos desigual. Isso é uma loucura, isso vai criar uma tensão latente, mas ela vai ser aprofundada. E, para fechar, a coisa da tendência à oligopolização, como você falou, grandes e poucos grupos operando. Além de ser uma característica do capitalismo contemporâneo, quer dizer, no Brasil, ela é uma realidade. Então, não, privatizar como se fosse, né, e aumentar as oportunidades dos empreendedores. Só que não é mercado da batatinha nem do tomate. Veja o que aconteceu com as concessões na área da saúde e da educação. Entende? Na saúde, por exemplo, os grandes fundos financeiros internacionais que vieram para cá, o governo abriu legislação permitindo, por exemplo, a lei proibia nenhum hospital brasileiro pode pertencer a um grupo estrangeiro.
Eles abriram. E agora está essa geleia geral. Seguinte, mercado da saúde é um mercado que a gente diz de etapas, né? Quer dizer, e você teve aquilo que é chamado de verticalização. Então, você tem um plano de saúde, você tem a operadora do seguro-saúde, você tem a empresa que gere o hospital, você tem as cooperativas de médicos. Tem um grupo no Brasil, desculpa, eu vou dar o nome, não é para fazer marketing, que é o Grupo DOR, e nos últimos 20 anos ele conseguiu fechar essa rede, é um dos maiores grupos privados, e ele está do plano de saúde até o contato com o paciente ou com o segurado. Isso é uma loucura. Na educação também, você conta nos dedos, né? Além do Grupo Lehman, né, que é brasileiro, e outros fundos financeiros internacionais, entrando pesado na aquisição de universidades e de escolas de ensino médio. Entende? Quer dizer, quem garante o que vai ser diferente, como você mencionou, dos Estados Unidos na área prisional? Se esse negócio dá certo, se Erechim dá certo, e realmente se abre uma avenida, a tendência é o quê? É os caras oferecerem justamente nos consórcios preços baixos para ganhar de alguma revista que quer fazer um trabalho mais sério, né? A lá direitos humanos, etc., derrota, ganha o negócio e vai, eventualmente, à medida que tem novos, né? Quer dizer, como aconteceu com aeroportos, com as empresas que ganharam, por exemplo, as concessões das rodovias, todas elas ligadas aos mesmos grupos econômicos. Só muda o nome do consórcio que ganhou aquela licitação. Mas na hora que você abre os componentes econômicos do consórcio, é o mesmo DNA empresarial, entende? Paulo, eu tenho tempo para mais duas perguntas. Então, vamos à primeira. Nos Estados Unidos, que é onde eu tive alguma experiência, fiquei lá uns 20 anos quase, somando todo o tempo que eu passei lá, mas nessa questão dos presídios privados, essas empresas elas faziam o lobby, como você falou, junto, por exemplo, às casas legislativas estaduais, ao governo federal, mas não só para ganhar a prisão. Às vezes, né, elas podem crescer tanto que elas têm dinheiro, por exemplo, para... Alguns estados americanos adotaram a lei do three strikes, you are out. É assim que eles dizem lá, né? Você tem 3 chances. Se você cometer 3 crimes leves, você não tem mais direito à progressão de pena. Isso foi um dos motivos que levaram à lotação dos presídios dos Estados Unidos e ao encarceramento em massa. E aí os legisladores, tentando voltar atrás, enfrentaram um lobby contrário de gente que quer manter, né? Então, assim, o que você disse é um risco muito grande que está se abrindo agora no Brasil, de gente querendo lucrar com mais gente presa, em vez de caminhar na direção humanitária, que acho que quase todo o planeta tende a adotar, né? Que é de tentar reduzir o encarceramento. Perfeito. Acho que você aponta o X da questão. Quer dizer, então, eu volto. Quer dizer, a gente está num processo inicial, a gente está tratando de um presídio, né? Então, quem defende a ideia fala, não, mas, Paulo, imagina as situações dos presos atualmente no presídio de Erechim, degradante, etc., quando esse novo presídio fosse construído, as condições de vida vão mudar, quer dizer, de vida assim, dos presos, a qualidade, etc. Então, certo, quer dizer, o problema é que isso seja apontado como, primeiro, uma panaceia para resolver problemas de uma política pública que é essencialmente pública, né? Como o próprio nome diz. Não tem como privatizar nem a segurança pública, nem como é que se diz, o sistema prisional. Entende? Isso é uma loucura, porque você vai justamente fazer com que a gestão de uma política pública como essa passe a ser direcionada, regida, como você diz, por interesses econômicos de grupos privados. Quer dizer, o cara está interessado no lucro, no retorno do investimento. E como você diz, quer dizer, são grupos que podem se criar, ou grupos atualmente existentes no Brasil, que redirecionem suas atividades, suas preocupações também para isso. Eu não duvido, por exemplo, que a indústria de armas, né,
tenha algum tipo de ligação, resistência defensiva, para impedir que o fator básico da sua remuneração seja diminuído, que é o número de presos. Quer dizer, então, no limite, se a gente não tiver mais preso no Brasil, estou exagerando o argumento, só para a gente raciocinar, acabou o sistema prisional e acabou a alternativa desse novo setor econômico que está crescendo. Então, eu digo, o presídio de Erechim é o início. Se você fala, não, mas tem o sistema dos presídios federais, é verdade, só que são poucos. Né? Quer dizer, o Brasil, acho que, pelo que eu estava levantando, tem menos de 10 presídios federais de alta segurança, de segurança máxima. Se você privatiza todos, vamos dizer, não, vamos privatizar tudo, vamos tornar super eficiente, etc., parará. Isso não chega nem a 1.000 dos 644 mil. Então, é como você diz, pode ser utilizado politicamente como um cartão de visita, uma vitrine bonita, né? Na época do Natal, Papai Noel, vamos lá, preços em promoção, todo mundo achando ótimo. Mas, na prática, quer dizer, isso vai estar significando, quer dizer, uma paulatina aceitação, quer dizer, de que esse é um modelo socialmente aceitável, né? Economicamente viável e prisionalmente equilibrado, o que é uma loucura. Quer dizer, para a realidade brasileira, dessa desgraceira da desigualdade que a gente vive, isso não vai ser solução de maneira nenhuma, como não foi da saúde. Quer dizer, você vê, imagina a gente tendo que enfrentar a pandemia da Covid, a loucura que foi, se a gente não tivesse o SUS. Né? Quer dizer, se esse ideário de que o Estado é ineficiente, que a solução é privatizar, etc., da saúde, e aí seria o conjunto, tivesse sido privatizado. Foi, quer dizer, você ainda tem as OS nos estados, você tem um processo perigoso e crescente, né, de privatização no sentido do crescimento de planos privados, de seguradoras privadas, de hospitais privados. Mas o coração continua público. Porque se não tivesse o SUS, até as seguradoras empurram para o SUS muitas das suas despesas. Quando é um caso especial, que a pessoa não tem acesso a drogas caríssimas, o que ela faz? Ela vai lá e entra com uma ação, não é contra a seguradora, embora haja também. Ela entra com uma ação contra a União para receber o extraordinário, é o SUS que banca todinho. Não, que na medicina o pessoal chama de sistemas de alta complexidade, né? Então, os transplantes complexos, né, de coração, de fígado, de olhos, de pele, enfim, esse conjunto amplo. As drogas, né, e medicamentos, como você disse também, que às vezes estão na fronteira, são caríssimas. Tudo isso, não, eu jogo a conta no colo do Tesouro Nacional por meio do SUS e da União. Agora, o rame-rame, né, quer dizer, das internações, das consultas, etc., vai na lógica do privado. E um privado, veja, que é extremamente complexo, que eu acho que é uma questão que a gente tem que cada vez mais começar a conversar, porque pessoas gostam de falar da caixa preta, né, de problemas complexos. A caixa preta da saúde, ninguém ainda parou para enfrentar. Porque a gente tem, no Brasil, uma mentalidade de que não tem custo, mesmo não sendo o SUS. Né? Os planos de saúde, por exemplo, o seguro-saúde. A pessoa marca uma consulta, vai no médico privado, ela aparentemente não tem despesa, porque, né, quem paga é o plano, não é a mensalidade que eu pago do plano, mas tudo bem. O médico enche de exames, de procedimentos, okay? Internação facilitada e, muitas vezes, superdimensionado. Por quê? Porque, na verdade, se você está atendendo o interesse do faturamento do sistema, que é muito mais elevado do que a real necessidade de uma saúde pública de qualidade. Para dar o exemplo dos partos. Todo mundo sabe, quem não sabe é importante, né, ter informação, o Brasil é campeão mundial de cesarianas. Entende? Então, tem todo um discurso no meio de comunicação, mesmo na formação dos profissionais envolvidos, que há uma segurança para a gestante, para a mãe, porque não tem risco.
E isso é muito mais caro, por exemplo, um parto de cesariana, que envolve diária de hospital, envolve, às vezes, internação em UTI, todo o sistema envolvido, e a pessoa, quer dizer, no caso, a família da mulher ou a própria gestante, fica tranquila, porque ela não está tendo uma despesa imediatamente no bolso. Você percebe? Quer dizer, se a gente pensa isso do ponto de vista do que pode acontecer no futuro com o sistema prisional, é a mesma coisa. Porque o investidor privado está interessado em lucratividade. E lucratividade no sentido amplo, não só a taxa. Eu quero faturamento elevado. E faturamento elevado, junto com redução de despesa, porque é isso que dá, né, os indicadores se aquele empreendimento está sendo rentável para o dono ou não, significa reduzir despesa de alguma maneira e aumentar receita. Quer dizer, a receita ou você aumenta com o preço dessa unidade, né, que você cobra a hospedagem diária do preso, né, por dia, desculpa, tá certo? Ou então com ampliação da massa. É esse que é a margem. Então, para esse pessoal, os 644 mil é pouco. Não é que eles não querem reduzir, eles querem, na verdade, é poder ampliar, transformar o nosso sistema, aquilo que já foi nos Estados Unidos, né? E que, pouco a pouco, a realidade está, eventualmente, levando a alguma flexibilização por lá. E a gente, para variar, está indo na direção contrária, entendeu? A gente está indo na contramão, Paulo, e nos Estados Unidos o que aconteceu? Depois que as vitrines deram certo, e as empresas, obviamente, querem aumentar o seu lucro, são empresas, algumas com o capital aberto em bolsa, então elas dependem do seu faturamento garantido, né, na área penitenciária. E o que outras denúncias que aconteceram lá, Paulo, de que essas empresas mantinham ou mantinham presídios pagando uma taxa muito baixa para o trabalho dos presos. Então, assim, elas não gastavam muito em recuperação, em atividades socioeducativas, deixavam o cara ali no teclado de um computador umas horas, tal, toma um banho de sol, mas o trabalho que dava remissão de pena era pago por valores muito baixos. Então, a denúncia que se faz, e hoje ainda existem ONGs dos Estados Unidos que batalham pela abolição completa do sistema penal privado com essa argumentação, que a filosofia do sistema penal privado é prender por mais tempo, gastar pouco em recuperação, porque o cara fica mais tempo, apostar na reincidência, porque o cara volta, e explorar o trabalho pagando pouquinho, porque esse trabalho dá retorno para o lucro privado, para a empresa privada. Não, lógico, e o pessoal faz, inclusive, quer dizer, algum grau, né, quer dizer, porque a legislação é diferente, a analogia com o trabalho escravo, entende? Quer dizer, porque não é totalmente escravo, mas a remuneração é baixíssima, tá certo? Quer dizer, e no caso brasileiro, veja, é um manancial aberto para desenvolver esse tipo de política, porque, quer dizer, a revolta compreensível, mas não justa, vamos dizer, e precisa ser criticada, que a sociedade tem contra os criminosos, e é importante dizer que, infelizmente, isso é um fato, né? Quer dizer, a sociedade quer punir, né, o criminoso de uma maneira geral, infelizmente, por isso é importante, inclusive, a gente separar os tipos de crimes cometidos, enfim, não é o nosso foco, mas o fato concreto é isso, quer dizer, na hora que você vai tentar denunciar esse tipo de medida, por exemplo, tem o tal do auxílio reclusão, né? Que as pessoas dizem, que absurdo, não sei o quê, fica pagando para bandido, e não é isso, quer dizer, o cara tem que ter dignidade mínima, inclusive para os dependentes dele que ficaram fora, né? Quer dizer, se ele não era um salário, mas ele ganhava algum tipo de dinheiro com atividade ilícita, etc., na hora que ele está preso, né, quer dizer, isso corta, né, e o Estado, muitas vezes, né, acaba, né, atribuindo, né, não chega nem a ser um salário mínimo, às vezes é metade de uma pensão do INSS, etc., mas que é uma medida necessária, quer dizer, o sistema prisional custa. E, com certeza, quer dizer, o setor privado não vai querer ter esse custo, como você diz, ao contrário.
E qual vai ser o controle, por exemplo, que o Estado vai ter sobre o destino do produto realizado pelo trabalho dos presos? Tá certo? Quer dizer, então, isso vai ficar com o Estado para a política social. Então, sei lá, os presos podem fazer coisas que vão ser utilizadas em hospitais, em escolas, etc., né? Ou isso vai ser utilizado pelo empreendedor privado para a sua lógica, que é o que você apontou, quer dizer, eu produzo com o insumo, força de trabalho, a custo baixíssimo, eu tenho uma escala, o interesse do preso é de trabalhar porque ele ganha um dinheirinho extra, pode eventualmente até ajudar na progressão, dependendo da legislação. Reduz a pena, né? Nos Estados Unidos tem isso, reduz a pena, o cara quer trabalhar e ele trabalha lá dentro de graça, praticamente, isso. E o lucro de quem é? Do empreendedor privado. Quer dizer, esse desenho do Brasil ainda não está dado. Mas eu acho que o espaço que você está dando para esse debate, por isso que, inclusive, eu escrevi esse artigo, tem outras pessoas se manifestando, é que a gente tem que pegar a coisa no nascedouro, entende? Quer dizer, apresentar as críticas, apresentar os riscos, para que isso não se transforme, né, como você falou que aconteceu lá, numa vitrine de que está tudo bem, que é uma maravilha, que é uma solução, que, na verdade, é uma solução enganosa e é uma solução que vai, no médio e do longo prazo, trazer sérios problemas para o Brasil. Tá certo? Quer dizer, e a gente tem recurso público para isso. Quer dizer, a gente não precisa oferecer essa nova atividade, né, esse espaço de acumulação de capital privado, tá certo? Porque, né, o Estado está falindo. Não tem nada disso. Está sendo uma opção ideológica, tá certo? Para fazer com que um setor importante de políticas públicas passe a ser gerido sob a lógica do capital privado. E, principalmente, que um setor inovador ou novo, tá certo? Quer dizer, seja objeto de acumulação de capital, quando até anteontem, né, não era o que acontecia. Quer dizer, a prisão era sinônimo de atividade do setor público, União, estados ou municípios, né? Ok, Paulo, estamos chegando ao fim do nosso programa. Foi muito legal a gente ter tempo, né, para falar, quase 1 hora. Então, eu queria lhe agradecer muito pela entrevista. A gente vai colocar no vídeo o link para o seu texto, que foi publicado pela revista Fórum. E você tem aí 2 minutos para o seu encerramento, Paulo. Não, assim, olha, primeiro, de novo, eu queria agradecer bastante, né, quer dizer, a oportunidade que você está abrindo para essa questão, né, ser colocada, né, tanto para o pessoal que lê a página, o site, quanto para os nossos internautas, né, que estão vendo aqui pelo canal, né, da TV Fórum. E fica o alerta, né, quer dizer, eu acho que o problema é esse, quer dizer, quando começou a coisa das concessões e das parcerias públicos-privadas na área da saúde e da educação, isso já tem quase 30 anos, também foi assim. O município fez, o governo do estado fez, né, um setor privado comprou uma faculdade particular, né, foi comprado por um fundo financeiro norte-americano, um outro fundo financeiro internacional comprou uma coisa na saúde, e os caras foram fazendo pouco a pouco, criando, né, quer dizer, uma sistemática de autoproteção e de apresentar essa inovação como sendo benéfica para o conjunto da sociedade, e daí a coisa se instalou. Quer dizer, hoje praticamente todas as secretarias estaduais e municipais de saúde do Brasil dependem do modelo das OS, como é chamado, das organizações sociais, que é uma forma de privatização das obrigações de saúde. No governo federal, ainda não, mas a coisa começa a avançar bastante também. Na educação, ainda que o Lula tenha dado, né, e a Dilma também, um processo importante de crescimento das universidades federais e dos institutos federais, que foi muito importante, tá certo, ao longo dos 14 anos que o PT teve no governo, mas um dos faróis, né, quer dizer, da sua gestão era o quê? Era o ProUni. Tudo bem, quer dizer, foi importante, colocou jovens na universidade, etc., mas era o quê? Era recurso público sendo canalizado para o caixa das empresas privadas da mercadoria chamada ensino superior. Qualidade foi para o espaço. As pessoas se contentavam em ter um diploma. Mas isso é um capítulo para uma outra conversa, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela tua iniciativa aí no debate.
Eu é que agradeço por dividir, compartilhar conosco essa sua sabedoria, viu, Paulo? Um grande abraço para você e até breve.